Muito bem, senhoras e senhores do Voz Underground Podcast Web Radio. Como prometido e acertado, vamos agora a uma entrevista com o senhor Eliton Tomasi, ele que é gestor na Som do Dharma e também foi editor-chefe, né, da antiga Valhalla Magazine. E eu já vou pedir, Eliton, né, só para você ouvinte saber, a entrevista está sendo realizada por telefone, ele foi muito solícito aí, atendeu a minha ligação e desde já eu agradeço ao Eliton por isso. Eliton, quem é o Wellington Tomasi dentro do underground brasileiro? Quem é a pessoa do Wellington? Putz, Alex, você me colocou numa cilada aí logo na primeira. Sei lá, meio desconfortável falar assim sobre mim, né? Mas sei lá, cara, posso dizer que sou um apaixonado por música, por rock, por metal e faço o que eu mais gosto na vida e, né, para mim, eu trabalho e prazer são a mesma coisa. Desde o princípio, sempre foi, tudo que eu fiz sempre foi idealizado por paixão, por amor mesmo, pela música, pelo som pesado, e continua sendo até hoje, né? Já são 21 anos, 11 anos com a Valhalla, agora mais 10 anos trabalhando com a Som do Dharma. Então, acho que é isso. Quem seria um headbanger, um metaleiro movido pela paixão pela música. Eliton, vamos mergulhar um pouquinho agora aqui, para quem não conhece ainda, né, na Valhalla Magazine, na história da revista. Eu vi um vídeo no YouTube, eu achei muito bacana, tu contando a história da revista, quando começou, a primeira edição que foi um fanzine, e vocês estavam levando para shows para vender, para juntar dinheiro para fazer o número 2, e daí a coisa foi ficando séria. Conta um pouquinho, para quem está ouvindo o programa agora, desse começo aí, do surgimento aí dos primórdios da Valhalla Magazine. Certo. Então, cara, bem bacana, né? Porque é uma situação, um contexto totalmente diferente do atual. A gente não tinha internet, não tinha facilidade de acesso às informações como você tem hoje. E na época, eu fui movido muito na época eu via muito metal tradicional, metal dos anos 80 e tal, e você já tinha as revistas na época, como Rock Brigade, a Dynamite, e naquela época também, nos anos 90, o metal estava muito voltado para a cena do death metal, principalmente a cena da Flórida e tal, né? E estava vendo um início de um movimento, especialmente na Alemanha, na Europa e tal, do revival do metal anos 80, do metal tradicional e tal. E era um tipo de som que eu estava ouvindo muito na época. E aí eu tive a ideia, né, de iniciar um fanzine justamente para cobrir esse tipo de som que, no meu ponto de vista, estava carente de informação, né? Era difícil você, como disse, você não tinha internet, você não tinha um site para acessar e ter notícias com a facilidade que você tem hoje. Então, essa foi a motivação inicial. E aí a gente fez o primeiro número, o segundo, eu acho que até na quarta edição ainda, a gente usava ainda, a partir da quarta a gente parou de usar o nome Traditional Heavy Metal Magazine, fanzine, né? Foi quando a gente passou a falar de outros segmentos do metal e tal, mas nessas primeiras edições foi ainda no formato fanzine, recorte, a gente usava muito trabalho de colagem, coisa bem artesanal mesmo, né? Você também, além da internet, você não tem também acesso a recursos como você tem hoje. Então era tudo recortado, colado, e 18 anos, não tinha grana, acho que eu estava só estudando, nem trabalhava, então a gente fez essas primeiras edições aí e vendia, para passar uma grana e continuar produzindo, né? E foi mais ou menos assim o começo. O Eliton, me diz uma coisa, a Valhalla Magazine, eu tenho edições aqui na minha casa, tá? Eu considero uma das melhores revistas do Brasil de metal, ao lado de Rod Creel, Rock Brigade, dentre outras que eu pego também americanas, como Terrorizer, a Blaze da Alemanha, enfim. A gente sabe que hoje está tudo muito digital, tudo muito virtual, o mundo está muito modernizado nesse sentido. Porém, o jornal impresso, ele até hoje existe
vende bastante e nunca fechou as portas, mesmo com toda a tecnologia e informação através da tecnologia virtual. O jornal impresso, ele sobrevive. É nesse quesito que eu queria entrar. Tu acha, tu como editor, que não seria uma boa retornar com a Valhalla Magazine, ou tu acha que não, que realmente não tem mais espaço para a revista nesses tempos modernos, que o melhor hoje em dia é tudo digital? Então, eu não voltaria, né? Isso eu nunca passou pela minha cabeça voltar. E não é nem por uma questão assim de mercado, de espaço para publicação impressa, né? É mais por um desejo mesmo. Eu acho que a Valhalla, ela teve o seu período aí, né? Foram 11 anos. Por exemplo, eu agradeço por você considerar, ter essa consideração pela revista, pelo trabalho que foi feito e tal, mas acho que foi um período, foi uma fase, né? Onde a gente precisava fazer aquilo, né? Eu estava disposto a fazer isso. Hoje eu estou muito envolvido com o trabalho que eu faço com as bandas e tal, e bastante satisfeito, me sinto muito mais útil hoje trabalhando com as bandas do que trabalhando com imprensa. Eu acho que no mundo inteiro, né, especialmente no Brasil, a gente está bem servido de bons profissionais, boas pessoas que estão cobrindo aí a cena do metal. Então eu não sinto a necessidade de voltar com o mesmo gás que a gente tinha antes, mas por uma questão ideológica. Agora, a questão estética, de formato, eu acho que isso também está muito ligado aos hábitos, né? Eu mesmo ainda tenho o hábito de ler revista impressa, eu tenho o hábito de ouvir disco de vinil, porque eu cresci nessa época. Agora, o jovem, né, que já está nascendo na era da internet, do digital, talvez para ele seja algo muito longe da sua realidade acessar uma informação através de uma revista, de um material impresso. Então, eu acho que esses formatos tradicionais eles vão existir enquanto existirem pessoas interessadas, né? Obviamente, hoje você não consegue ter mais a quantidade de revistas quando você tinha, né, antigamente. Mas eu fico feliz que ainda existam revistas como a Road Crew, que ainda se mantém, né, nessa prática de fazer revista impressa. Então, eu torço para que eles tenham força, continuem existindo, não só eles, mas que até se tiver alguém que queira investir nisso, né, que, por favor, faça, porque é bem legal. E eu, com certeza, vou comprar. Eu, como te falei uma vez em off, eu estou com um projeto, né, da revista, inclusive eu tinha até feito convite para ti, para tu trabalhar na parte editorial, tá tudo muito em off ainda, não divulguei muita coisa, mas eu sei que no Brasil não tem muito apoio. Eu já editei fanzines dentro do black metal, que é uma coisa que eu tenho mais apreço dentro do underground. O black metal ele me fascina tanto o lado daquele black metal mais anticristão, oculto, do que o black metal pagão também, que fala de Thor, de Odin, de Freya, de cultura. E era nesse ponto que eu queria chegar. Tu percebe alguma diferença ideológica muito forte dentro do underground? Porque você sabe que tem bandas que elas brigam entre si por conta de ideologia. E hoje dentro do underground, e não só do black metal, mas na cena geral, devido aos últimos acontecimentos políticos no país, teve uma divergência de ideias muito grandes e se dividiu muito pessoal de esquerda, pessoal de direita, pessoal nacionalista, pessoal antipatriota, e ficou aquela guerra na internet, aquela postagem de textão no Facebook, muita gente desfez amizade. Qual a tua opinião sobre tudo isso? Não é muita bobeira você desfazer amizades e contatos por conta de ideais políticos e de ideologia de som? Não seria melhor cada um curtir o seu, sem ofender o outro, e se respeitando e não ferindo a liberdade do outro? O que é que tu tem a dizer sobre tudo isso? Bom, vamos lá. Primeiro sobre a sua ideia de lançar uma revista, né? Eu até terminei a minha última resposta dizendo que eu apoio novas revistas e que vou comprar justamente pensando na sua ideia, que eu não tinha falado porque eu não sabia ainda se poderia falar ou não, mas primeiro eu desejo toda a sorte e você tem todo o meu apoio, né? Caso você vá em frente na ideia de lançar um fanzine impresso, uma revista. Agora, com relação a isso que você falou, cara, é lamentável, né? Eu acho que as opiniões, elas devem ser diferentes, né? Eu acho que é através da pluralidade de opiniões, ideias, que o ser humano consegue crescer.
Se todo mundo começar a pensar igual, a gente vai estagnar. Então, eu acho que é necessário essa diversidade de opiniões, de visões. Mas o que está havendo, eu acho que, na verdade, muito mais falta de respeito. Eu acho que as pessoas estão se apegando a essas ideias como possibilidade de criar uma identidade, de formar o seu caráter, e aí elas, mais do que defender as suas ideias, estão defendendo a si próprios, através dessas ideias. Então, acho que esse é o problema. O interessante é que se mantenha as diferenças e que seja colocado, acima de tudo, com respeito, essas diferenças sobre análise, sobre conversa, né? De forma que uma ideia possa complementar a outra, né? E assim a gente possa chegar a soluções para problemas, seja de ordem política, seja de ordem artística, enfim, de qualquer nível, né? Eu acho que a diversidade ela é positiva, mas ela é essencial. Para que ela funcione, tem que ser essencial o respeito, né? Pela opinião de cada um. Eu vou tocar num ponto agora, para você poder entender onde eu quero chegar. Existe um festival na Ucrânia chamado Asgard Rei. Ele é conduzido pelo Alexei Levin, que é o frontman da banda de black metal nacional socialista Moloch. Ele faz esse festival e ele é ligado ao batalhão ultranacionalista na Ucrânia chamado Azov. Ele faz o festival com bandas de NSBM como Absurd da Alemanha, Guatmund da Finlândia, The Sturmer da Grécia, que é a maior banda considerada, né, a maior banda nazi do mundo. Ele fez uma edição do festival onde que no sábado acabou o festival pela madrugada e no domingo teve uma palestra sobre aristocracia e reconquista da Europa. O que eu me admirei foi que no domingo deu quase 2.000 pessoas na palestra. O pessoal que estava no show do sábado foi domingo para a palestra. Ou seja, são pessoas que se interessam por leitura dentro do contexto deles lá na Ucrânia. Aqui no Brasil, eu sinto muita necessidade disso, do headbanger, do metalhead, dele ser um cara que ele lê, que ele se informa, que ele pega uma revista como a Valhalla, que ele vá num sebo, compre edições antigas, compre fanzines antigos, que ele se informe sobre as bandas, que ele adquira conhecimento sobre a cena, sobre a banda, qual é a mensagem da banda, o que ela quer passar. Porque eu já fui a shows e eu vi, por exemplo, pessoas errando o nome da banda que está no palco, ou que não sabe cantar a letra da música, ou que não sabe absolutamente nada sobre a banda. Não que seja obrigatório, mas assim, na minha opinião, eu acho que seja necessário você ter um conhecimento daquilo que você ama, porque a gente só pode amar aquilo que a gente conhece. Tu não acha que falta um pouco disso no headbanger brasileiro, essa vontade de adquirir o conhecimento? Bom, eu acho que isso aí é uma questão, quando você fala o interesse em adquirir conhecimento, acho que isso aí, mais do que faltar para o headbanger brasileiro, acho que isso é uma questão humana, né? Acho que isso é uma questão da sociedade geral no mundo todo, né? A gente tem hoje, por exemplo, todo esse acesso, esse volume de informação através da internet, mas infelizmente você vê que as pessoas ainda mais perdem tempo debatendo e criando brigas por mídias sociais do que fazendo uma pesquisa que possa acrescentar alguma coisa para ela, para a sociedade que ela vive, né? Eu acho que música é cultura, música é identidade, mas sobretudo, né, principalmente o rock é sobre liberdade, sobre você poder desenvolver, sei lá, a sua opinião, ouvir o tipo de música que você quer, desenvolver a sua linha de pensamento com liberdade. E acho que é importante que o rock sempre seja encarado dessa maneira. O que eu estou querendo dizer é que se existe um movimento como o que você citou agora, né, que seja também, que seja importante que vários outros movimentos também tenham o seu espaço para dialogar com o seu público, para falar com quem
tiver interesse, né? Enfim, eu defendo muito mais a liberdade de expressão, né? Desde que essa liberdade de expressão não atinja a liberdade do próximo, né? E desde que esse discurso não seja um discurso de ódio, não seja um discurso que incite a violência, que incite a rivalidade entre pessoas. Vamos lá. Eliton, som do Dharma. O que é o som do Dharma e quais são as bandas que estão inseridas no som do Dharma? Quais as bandas que você trabalha? Como que é esse trabalho de assessoria que tu faz? Fala pra gente aí o que é o som do Dharma. A Som do Dharma é uma produtora, né? Eu criei a Som do Dharma em 2008, logo depois que eu parei com a Valhalla. Na verdade, foi uma continuidade de um trabalho que eu já venho fazendo há 21 anos. Paralelo à Valhalla, eu sempre trabalhei, ajudei bandas desde o início, produzi muitos shows e tal. Então, foi um trabalho, né, foi uma consequência natural quando eu não tive mais espaço para continuar com a revista. E eu apenas oficializei, né? Foi um divisor de águas. Aqui para a revista, aqui entra o trabalho como produtor. Então, a Som do Dharma, a ideia é oferecer esse trabalho de gestão para bandas, né? Onde a gente gere todos os elementos da carreira de uma banda. Então, a gente está inserido na parte de divulgação, de imprensa, mas a gente está inserido na parte do empresariamento, né, do planejamento de carreira, consultoria, organização de shows, de turnês, né, desenvolvimento de projetos para lei de incentivo. Então, as bandas, hoje nós temos 13 bandas, temos algumas já bem conhecidas do público, como é o caso do Ganga, de Minas Gerais, o Maestric, de São José do Rio Preto, Hell Shore, de Campinas, e né, várias outras bandas novas que estão emergindo agora, como o Blix, tem uma banda bem jovem de Araraquara, temos o Primator, uma banda de São Paulo, temos bandas do exterior, como é o caso do Sunrunner dos Estados Unidos, o Holy Tide, um novo projeto da Itália. Então é um trabalho que, né, a gente realiza com as bandas. A gente acabou de voltar agora de uma turnê pela Europa. A gente ficou quase 40 dias lá, fizemos 2 turnês, uma com o Maestric e outra com o Sunrunner. Foram 2 turnês distintas, mas quase na mesma época. Então foram mais de 10 países, 21 shows. Então é o trabalho que a gente realiza hoje aqui, né? E Som do Dharma vem da ideia... o Dharma é um termo originário da filosofia hindu, budista, né? E ele tem uma conotação, vamos dizer assim, contrária ao karma. Se o karma é uma consequência negativa das suas ações, o Dharma é uma consequência positiva delas, né? Então a gente quer plantar boas sementes para colher bons frutos através de música de qualidade. Então, mais ou menos essa é o conceito aí, a ideologia da Som do Dharma, junto com as bandas que a gente vem atuando. Você citou aí a turnê europeia que vocês foram fazer aí de 40 dias. Eu já vou tocar nesse assunto agora. Partisan Open Air, Brutal Assault, Hellfest, Wacken Open Air, dentre outros festivais. E aqui no Brasil não tem essa leva de festivais. Aqui no Brasil tem o Setembro Negro, em São Paulo, tem o Abril pro Rock aqui em Recife, que é em abril, e agora em novembro o mesmo produtor está fazendo o Hellfest, inclusive ele já trouxe para cá Cannibal Corpse e Napalm Death. Tu sente alguma diferença em relação a festivais na Europa e aqui no Brasil, em termos de público, em termos de banda, em termos de toda a atmosfera que envolve o evento? Diferenças várias, e são gritantes, né? Isso não tem como a gente não analisar, né? Você não tem a quantidade de festivais que existem hoje na Inglaterra e você não tem a estrutura que você tem nos festivais lá, né? O que acontece no Brasil são, vamos dizer assim, são esforços heróicos de pessoas que tentam manter, né, ativa essa cena de festivais, porque é muito difícil você organizar um festival
num país cheio de burocracia, né? E com dificuldades econômicas que se tem aqui. E também com dificuldades territoriais, né? Porque você tem muito mais bandas na Europa do que você tem bandas que atraem público, vamos dizer assim, né? Do que você tem na América do Sul. Então, os custos são muito grandes para você trazer essas bandas de lá para cá. E, infelizmente, as bandas nacionais que nós temos aqui são de extrema qualidade, mas, infelizmente, o público ainda não se convence de ir apenas um festival só com bandas nacionais, e aí você ter um volume de público necessário suficiente para cobrir os custos operacionais, né, que se exigem com um festival, um grande festival. Então, a gente houve um tempo onde existiam mais festivais. Eu me lembro, por exemplo, na década de 90, existiam muitos festivais. O interior de São Paulo tinha uma cena muito grande, com vários festivais menores, mas acontecendo com frequência e tal. E hoje temos poucos aqui no Brasil, né? Eu torço para que existam mais, é claro, e coloco aqui uma questão que não adianta só falar dos problemas, né? Mas sempre tem que trazer alguma ideia nova. Acredito que o Brasil possa muito ainda melhorar através das políticas públicas de cultura. Existem muitos mecanismos hoje no Brasil onde você consegue recorrer para levantar recursos para produzir um festival. Eu acho que falta ainda para os produtores começarem a olhar mais para esse lado, né, de se realizar um festival com dinheiro público, com entrada gratuita para as pessoas, do que pensar pela perspectiva de mercado, de conseguir patrocínio, de vender ingresso. Isso está cada vez mais difícil. Então, fica aqui meu encorajamento para que os produtores, pessoas que queiram realizar festivais, que procurem na sua cidade uma lei de incentivo à cultura, procurem no seu estado, procurem mesmo através do Ministério da Cultura, que existem muitas ferramentas. Você citou o Vakin mesmo, o Vakin Open Air, eles têm uma fundação chamada Vakin Foundation, onde eles apoiam projetos de bandas, inclusive festivais. Você mesmo que está idealizando uma revista, quem sabe você possa procurá-los lá, né? Você entra lá, Vakin Foundation, acho que .com, alguma coisa assim, você pode mandar o seu projeto e para que eles possam analisar e, se for interessante, eles te mandam o capital, a verba, para você poder investir no seu projeto, né? Então, fica aí uma dica para que talvez possa ser um caminho para que o Brasil possa ter mais festivais, assim como tem na Europa hoje. Eu agradeço a indicação, eu vou procurar assim, o pessoal do Vakin Foundation com toda certeza, todo o apoio para uma revista que está iniciando é bem-vindo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Na tua opinião, qual a melhor banda de heavy metal de todos os tempos e por quê? De todos os tempos? Qual a melhor banda de heavy metal e o porquê? Certo, isso é fácil, cara. Para mim, sem dúvida nenhuma, é o Black Sabbath. Sempre vai ser, né? E as razões também são óbvias, são os criadores, né? Tudo nasceu através do Black Sabbath e sem o Black Sabbath não existiria mais nada do que foi feito, nenhuma outra banda. Então, para mim, são os pais e os deuses do heavy metal são aqueles 4 caras lá e sem dúvida nenhuma, cara, Black Sabbath. Cara, do mesmo jeito que tu és apaixonado pelo Black Sabbath, eu sou apaixonadíssimo por King Diamond, cara. Tanto na King Diamond Band como no Mercyful Fate, pra mim, Kim Bendix Petersen é um deus no metal, pra mim. Não tem... Foi a minha introdução dentro do mundo do heavy metal, digamos assim. Inclusive, eu já ia te perguntar sobre isso. Tu chegou aí no show do King Diamond em São Paulo? Fui, não nesse agora, mas eu tive a oportunidade de ver o King Diamond, Mercyful Fate, acho que foi no segundo Monsters, se eu não me engano. Eu já vi no Monsters of Rock, eu vi também alguns shows que rolaram em São Paulo, nos anos 90, 2000. Dessa última vez, agora, esse último show, eu só consegui fazer uma entrevista com ele antes do show, né? Eu fiz uma entrevista que hoje, apesar de até ter falado antes, eu não tenho mais interesse em voltar com a revista, com a Valhalla, no formato impresso e tal, mas eu mantenho ela no endereço online, valhalla.com.br, mas até como um blog pessoal, onde eu ainda faço algumas resenhas de disco, faço algumas entrevistas, cobertura de shows, e uma das entrevistas que eu fiz
foi com o King Diamond, um pouco antes do show no Brasil. Então eu não tive, eu estava viajando na época, não consegui ir no show aqui, mas vários amigos foram e me relataram depois o quão sensacional foi, né? Elton, se eu não me engano, eu não relembro bem se foi você. Eu não lembro se foi tu que fez isso. Mas tem uma entrevista que eu acho que tu tocou num ponto uma vez que foi muito importante. Se eu não me engano, alguém que estava preso, que era fã de heavy metal. Foi contigo esse caso? Não estou me recordando bem. Que tu disse que foi algo que marcou na história da Valhalla Magazine. Tem um episódio que marcou. Sim. Qual foi esse episódio que te marcou e por que esse episódio te marcou tanto na história da revista? Então, o que mais a gente curtia na Valhalla, né, quando a gente conseguia ir além do óbvio, né? Acho que isso que ficou marcado assim como uma característica da revista, né? Porque a gente tentava sempre ir além da resenha de disco, resenha de show, entrevista e tal. E aí, essa matéria ela foi bastante impactante, é uma das coisas que me orgulho muito assim, de ter feito e né, tenho boas lembranças disso, que foi uma matéria que a gente realizou com um leitor da revista que acabou escrevendo uma carta para a gente, naquela época era carta ainda, não existia e-mail. Ele estava na época privado da liberdade, estava preso aqui no interior de São Paulo e tal. E ele era fã de metal e escreveu pra gente, e a gente continuou mantendo contato com ele, até que um dia a gente decidiu fazer uma visita para ele lá na penitenciária e perguntamos se ele toparia, né, conceder uma entrevista e contar como era, na época, ser um headbanger, um metaleiro e tal, e estar privado da liberdade, como era para ele curtir som, para ele ter acesso ao material e tal, né? E foi uma experiência muito marcante. A gente foi lá, fomos super bem recebidos por ele e pelos companheiros dele que estavam lá também, né? E foi uma experiência muito marcante, algo assim que vou sempre me lembrar. Em termos de mídia, digamos, televisiva no Brasil, tu acha que no futuro as TVs abertas aqui elas podem ceder um espaço maior para o heavy metal e seus derivados como death metal, black metal, thrash, ou tu acha que essas vertentes sempre vão se manter no underground e com o apoio de pessoas da própria cena, que nunca terão espaço nas TVs abertas? Eu acho que é difícil, né? No Brasil é impossível. Eu acho que houve um momento onde tinha esse espaço, na época da MTV, por exemplo, você tinha o Fúria Metal, né, do Gastão, que para mim mesmo, eu era jovem, adolescente, acompanhava, conheci muitas bandas através do programa, mas hoje a própria MTV, nem música mais, ela passa na programação, né? São programas reality, tal, coisa desse tipo. Se eu não me engano, o Gastão tinha até outro programa, se eu não me engano foi na TV Cultura, não era? Que era Musicaus? Isso, depois ele teve, né? Saiu da MTV, teve o programa na Cultura e tal. Mas eu acho que hoje é muito difícil, né? O público, infelizmente, o público do metal, ao invés de aumentar, ele está reduzindo, né? E o espaço em TV é muito caro. E é um formato de mídia muito voltado para o capital, né? Se fosse um formato mantido por dinheiro público ou por outro tipo de incentivo, onde você tivesse liberdade de conteúdo para exibir o que você desejasse, ou né, no sentido ideológico ou cultural, mas infelizmente esse meio de comunicação é muito voltado pelo capital. Então ele coloca na programação que o grande público está interessado. E a gente sabe que metal passa longe de ser unanimidade entre o público, o grande público, né? Principalmente no Brasil. Talvez na Finlândia funcionasse, né? Talvez até não me lembro agora, talvez até deva ter alguma coisa lá na Finlândia, que lá o metal é um estilo musical popular. As pessoas ouvem heavy metal lá, assim como as pessoas aqui ouvem música sertaneja. Agora no Brasil eu acho isso impossível.
como que tu vê essa questão de shows fechados? Esses eventos que são mais, digamos, extremamente radicais, somente para pessoas que foram convidadas, e ninguém divulga muito, só divulgam entre eles ali, e eles ficam espionando e fiscalizando, investigando para saber se a pessoa realmente é um real soldado do extremo black metal, seguidor de Satã, para poder adentrar no evento, senão não pode. Como que tu vê essa questão de proibição? Porque as bandas, a maioria das bandas, principalmente black metal, elas lutam contra os dogmas da igreja. Mas, às vezes, elas fazem do seu black metal um dogma maior até do que os dogmas da igreja que eles mesmos são contra. Ou seja, eles lutam contra um dogma, mas fazem do metal um dogma pior, com regra, com proibição, pode isso não pode. Como que você vê essa situação? Bom, eu como coloquei para você antes, né? Para mim a essência do rock é a liberdade, tá? A essência do rock é a liberdade. Se você tinha, por exemplo, na imagem do diabo, né? A imagem do rock, o rock é do diabo, é porque o rock era a oposição, era a contestação, né? Era justamente uma espécie de libertador, assim, de todo tipo de opressão, né? Mas nesse sentido, no sentido de ser livre. Então, qualquer posição que vá contra esse espírito de liberdade, eu pessoalmente não me identifico. Eu acho que você já desvirtua um pouco dessa essência que é o rock and roll, e aí vem, né, todo o desenvolvimento do metal e todos os subsegmentos, né? A gente nunca pode esquecer da raiz, né? Se existe black metal, se existe todas as outras vertentes do metal, é graças ao rock and roll, são graças às bandas que iniciaram lá atrás, né? Nada disso seria possível sem o rock. Então, eu acho que o rock, por essência, ele está ligado à liberdade. A liberdade de você pensar e de você se expressar. Mas muito mais do que você falou, essa questão de proibição, eu acho que muito mais impactante do que movimentos e pessoas que tentam proibir algum tipo de acesso, eu acho que o maior proibidor, vamos dizer assim, de acesso é o próprio capital. Você tem shows hoje com ingressos caríssimos e isso você acaba limitando o acesso do público a apenas uma determinada classe social. Só pessoas que têm muito dinheiro hoje conseguem ir a shows de metal, né? Você vai pagar um ingresso, sei lá, R$300 para assistir um show, R$150, e aí você tem que deslocar da sua casa até o local. Geralmente são locais nos centros urbanos, né? E grande parte das pessoas, as pessoas de baixa renda vivem nas periferias. Então, você tem o valor, você tem o custo do ingresso, você tem o custo do deslocamento, você tem o custo de alimentação, de qualquer, né, outros custos diversos. Então, você acaba limitando o acesso a esses shows às pessoas que têm recursos. As que não têm, elas não têm, não conseguem assistir ir aos shows, porque todos os shows cobram ingresso. Mesmo os shows do underground então cobram ingresso, e às vezes a pessoa não tem. É por isso que eu defendo na realização, né, uma aproximação das produções, dos fazeres dentro do rock e do metal com as políticas públicas de cultura, porque aí torna a coisa mais democrática, possibilitando o acesso para todos. Qualquer tipo de proibição, eu não encaro como positiva, e acho que ela vai na contramão da essência do que é o rock and roll, que é possibilitar a liberdade e a democratização, né? Eliton, voltando aqui ao som do Dharma. Caso alguma banda esteja escutando o programa agora, esteja ouvindo, e se interessou e ela queira ser assessorada pelo som do Dharma, ela queira entrar em contato, qual é o procedimento que a banda deve realizar? E o som do Dharma, ele está aberto a assessorar novas bandas? Como que a banda deve fazer? Qual o procedimento? Então, a gente sempre sempre estou aberto, e todas as bandas são super bem-vindas para entrar em contato e mandar o seu material para a gente ouvir, conhecer e tal. Aqui a gente não está sempre aberto por uma questão de
de uma questão prática. Nós trabalhamos aqui em 2 pessoas, então a gente não consegue trabalhar com 200 bandas ao mesmo tempo. Nós temos um limite aqui de bandas, né? E a gente tem um reconhecimento tal, justamente por essa honestidade da forma que a gente executa o trabalho, né? Às vezes é fácil você... E nós temos uma demanda muito grande, tem sempre muitas bandas entrando em contato, mas infelizmente a gente é obrigado a dizer agora não dá, porque a gente tem esse limite, né? Um limite humano, né? De volume de trabalho. Então a gente não consegue oferecer esse trabalho, esse suporte a todas, porque somos em 2 pessoas, então a gente tem uma certa limitação. Mas no futuro, tu pretende ampliar a Som do Dharma, botar uma equipe maior? Não pretendo, Alex, não pretendo, porque a Som do Dharma é um trabalho muito pessoal, tem muito da nossa identidade, do nosso pensamento, tal, né? Da nossa maneira de enxergar a música, enxergar a cultura. Então, se a gente começa a ampliar, é uma coisa que vai fugindo, vai se tornando um negócio. E a nossa ideia não é que seja um negócio. Para a gente, música não é um negócio, cara. Por mais que você precise de dinheiro para produzir as coisas, para produzir um disco, para fazer uma turnê e tal, a gente encara isso muito mais como uma forma de você desenvolver uma identidade, de você possibilitar que as bandas, o artista se expresse e que essa forma de expressão atinja cada vez mais pessoas e que essa estética artística, né, esse movimento de heavy metal tal, possa, se não ampliar, mas pelo menos se manter viva, essa tradição possa se manter viva. Então ele está muito mais voltado para esse tipo de consciência do que montar uma produtora e com funcionários e gerar um negócio. A gente hoje não encara, na verdade nunca, né, encaramos a Som do Dharma como um negócio. É um trabalho de gestão cultural. Mas no caso, alguma banda querendo entrar em contato, ela pode entrar em contato, enviar o material e vai ser muito bem recebido pelo Som do Dharma. Exatamente, exatamente. E assim que for possível, se é uma banda que a gente se identifica, porque tem isso também, né? Não adianta você trabalhar, se eu começar a trabalhar com uma banda da qual eu não me identifico, ou não acredito tal, vai ser um trabalho mentiroso. Então eu estou mentindo para a banda, estou mentindo para o público, e aí não é honesto, a gente não costuma fazer isso. Então, se é um trabalho que a gente se identificou, e com certeza, na primeira oportunidade a gente vai ficar muito feliz em poder colaborar com ela também. Então, todas são bem-vindas a mandar o material, e a gente ouve tudo e mantém o contato e dá toda a atenção para qualquer banda. Porque a gente acha que mais importante do que qualidade de produção, do que se o cara tem dinheiro para fazer isso ou aquilo, mais importante é o ser humano que está por trás de um projeto e está querendo se expressar, está querendo, né, falar através da sua música, da sua arte. Então isso a gente respeita acima de tudo. Eliton, antes de encerrar aqui essa entrevista que eu estou fazendo contigo, tem uma pergunta que eu vou fazer agora e tu não é obrigado a responder. Se não quiser responder, não tem problema. Tu sabe que recentemente agora tiveram as eleições, primeiro e segundo turno para presidente do Brasil, e o Bolsonaro ele foi eleito no segundo turno como presidente com 10 milhões de votos a mais que o candidato do PT, o Haddad. E muito burburinho se criou em rede social, dizendo que Bolsonaro é o nazista, que vai acabar com o metal porque ele é cristão, e vai ter proibição de show de metal, e ninguém vai mais poder ir para show. Quem tiver uma tatuagem do Bafomel, do pentagrama, está ferrado nesse governo de Bolsonaro. Como que você vê todo esse grito, né, nas redes sociais em relação a Bolsonaro, e como você encarou essas eleições? Você acha realmente que o underground está ameaçado do jeito que muitos músicos e pessoas da cena falaram? Bom, eu não tenho nenhum problema em assumir as minhas posições, né? Você colocou, você poderia não responder, mas eu respondo. Eu respondo porque eu tenho a minha visão, mas eu respeito a visão contrária à minha. Então eu não tenho nenhum problema em assumir o tipo de pensamento que eu mantenho, né? Porque eu respeito o pensamento contrário. Como eu disse antes, né? Eu acho que é isso que mantém o ser humano crescendo, né? É a pluralidade de ideias, e quando essas ideias são colocadas em discussão com respeito.
né? E desde que sejam ideias que nunca interfiram no direito do próximo e que nunca gerem animosidade, violência, né? Que nunca afrontem a vida de um outro ser humano. A minha visão política é de centro-esquerda. Eu não sou favorável à política do Bolsonaro, do presidente. Eu não votei no segundo turno, porque eu estava em turnê, estava fora do país, mas eu votei no primeiro turno, não votei a favor dele. Agora é o seguinte, o cara ganhou, é o presidente do país. Mais do que defender as minhas visões políticas, eu defendo o bem do país. Eu sou brasileiro e vivo no Brasil e quero um país bom para eu viver. Então, eu defendo o melhor para o país. Se as pessoas democraticamente colocaram o Bolsonaro no poder para ser o presidente, eu torço para que o cara faça um bom governo. Agora, sobre a questão ideológica dele, é óbvio que tem zilhões de coisas que eu acompanhei que eu sou absolutamente contra, né? E é por isso que existe também, que a democracia permite que haja oposição, que haja um movimento que dê um equilíbrio para que os debates sejam, né, sejam equilibrados, que não prevaleçam apenas uma forma, né, de pensar, porque aí acaba já não sendo mais democracia, acaba sendo opressão, né? Acaba sendo um movimento ditatorial. Então, o que eu posso dizer? Eu não sei, né? Eu acho que o Bolsonaro começou agora a escolher os ministros aí, tem algumas coisas interessantes, tem outras não. O que eu torço é para que ele faça um bom governo e, obviamente, que no nosso caso aqui da cultura, da arte, do metal, que a gente não tem esses problemas. Agora, se a gente vir a ter, eu acho que cabe manter a resistência, né? Manter esse equilíbrio para que a gente não perca o nosso espaço, que a gente possa continuar nos manifestando livremente, né? E podendo ouvir e produzir a arte e a cultura que a gente se identifica. Cara, eu gostei do que tu falou pelo seguinte, teve pessoas que ficaram postando em rede social a seguinte frase: eu quero que Bolsonaro faça merda e que o Brasil se foda, já que escolheram ele, que vocês se fodam. Cara, eu acho muito inteligente da tua parte o que tu disse, você é de centro-esquerda, mas já que ele foi eleito presidente, que ele faça um bom mandato. Ou seja, a parte da esquerda que não ganhou, ela não deveria desejar que ele governasse mal o Brasil. Eu queria que todos fizessem como tu fez. Não, o meu político não ganhou, mas já que está o político que eu não votei, que ele faça um bom trabalho. Porque é como tu disse, somos todos brasileiros. O que nós queremos no fim é um Brasil melhor para todos, com direitos iguais para todos. Eu acho que isso é o importante, você não concorda? Concordo, exatamente. É exatamente isso, né? Eu acho que todo ser humano, ninguém está procurando o pior. Todo mundo está sempre querendo o melhor para si, para as pessoas que ama, tal, né? Então, eu acho que enquanto a gente sempre buscar isso, o que é melhor para mim, pode não ser para você, mas a gente pode juntos conversar e tentar achar um meio termo para isso. Então, é exatamente isso. Eu torço, mais do que para as minhas ideias, eu torço para o bem do país. Então, eu espero que ele faça um bom governo e que ele possa respeitar a diversidade de opiniões, a diversidade cultural que a gente tem no país como o Brasil, né? A gente é um país plural, né? A gente fomos um país colonizado com uma imensidão de imigrantes de diferentes raças e culturas, e tudo isso tem que ser colocado, né, em questão por um presidente, né, que deseja governar o país. Ele tem que respeitar essa diversidade. Então eu espero que ele possa ser bem sucedido e que a gente tenha um país melhor, independente de questão de ideologia. Eu gostei muito dessa tua posição, porque mostra, né, que existem, né, como no teu caso, e eu sei que tem outras pessoas também, mostra que existem pessoas inteligentes dentro do underground, que nem todo mundo é movido a ódio.
Porque, infelizmente, como tem fora do underground, dentro dele também tem pessoas que odeiam a tudo e a todos simplesmente por odiar, não tem um fundamento, uma base no seu ódio, odeia gratuitamente porque é o que tem a oferecer é ódio e acabou. E eu acho isso um absurdo, né? Eu espero que dentro do underground tenham mais pessoas que pensem da maneira que tu estás pensando, num Brasil melhor para todos. Eliton, eu gostaria de dizer que, antes de encerrar, foi muito bom esse bate-papo, gostei demais. Se eu já era teu fã por causa da Valhalla, eu me tornei mais fã ainda. Claro, a gente como fã, a gente deseja, e eu desejo muito que um dia a Valhalla volte, né? Eu manifesto aqui o meu desejo, volta Valhalla, porque era uma revista excelente, como eu disse, uma das melhores do Brasil, ao lado da Road Crew. E eu gostaria que você dissesse aqui, né? Deixasse uma mensagem aos ouvintes, as tuas considerações finais, os contatos do som do Dharma, e é claro, que você escolhesse 2 sons para eu tocar aqui, encerrando a entrevista. O espaço é todo teu aqui das considerações finais. Pô, legal, Alex. Valeu demais aí, cara. Vindo esses elogios de você, né? Eu até retribuo aí. Você é um cara muito inteligente, tal, fez ótimas perguntas, né? Se tornou um papo muito interessante, curti demais aqui bater esse papo com você aí. Espero que quem estiver ouvindo também curta, né? E eu realmente, a Valhalla não tenho nenhum interesse em voltar, né? A gente vai fazendo alguns projetos, algumas coisas, mas voltar no papel eu não tenho mais, isso não é mais verdadeiro dentro de mim, mas eu desejo que caras como você sigam em frente com esse projeto, porque seria muito legal você ter novas publicações impressas, né? O lance do Zine é algo mágico, assim, né? A forma como é realizado, tem todo esse trabalho artesanal e, enfim, muito bacana. Espero que pessoas como você e outros possam manter vivo essa arte de se produzir fanzine e informação impressa. Bom, a mensagem que eu posso deixar é que continuem todos prestigiando as bandas que vocês curtem, os festivais, tal, a sua cidade. Esse movimento de heavy metal depende só da gente mesmo, né? É importante que também novas pessoas, jovens, tenham acesso à música, né? Porque eu estou percebendo que o público do heavy metal está envelhecendo, não está se renovando. Tem ido a muitos shows onde você vê a faixa etária muito alta do público. Está faltando que os jovens tenham acesso ao metal, assim como eu, como você, como os ouvintes aí tivemos um dia. Então é importante, né, mostrar esse tipo de som para pessoas mais jovens, né, para que, quem sabe, eles também possam desenvolver esse desejo de continuar ouvindo metal, rock pesado e tal. E, enfim, acho que é isso. Valeu aí pelo espaço. E quanto aos sons, né, como você é sempre muito mais ligado ao som extremo, acho que eu vou escolher, então, 2 sons mais dessa praia mais extrema, né? Mas se tu quiser escolher som que tu gosta, pode escolher também, fica à vontade, o espaço é todo teu. Sim, não, claro. Inclusive, eu gosto muito de som extremo. Curto pra caramba, né? Eu vou pedir, inclusive, uma música do Venom, que é uma das bandas que eu mais curto, assim, tá com certeza entre as minhas preferidas. E para mim também, assim como o Black Sabbath é o pai, né, do metal no geral, o Venom para mim é o grande pai do black metal, né? Tem uma música deles que eu curto muito, que inclusive é um lado B, não é um dos hits do Venom, mas é a música Dead of the Night. Então essa é uma que eu vou pedir. E a outra eu vou pedir um som do Bathory, a Fine Day to Die. Para mim também outro ícone outro ícone aí do black metal. Tive a oportunidade de fazer uma entrevista com o Corton. Foi uma das entrevistas. Eu tenho uma entrevista aqui, muito foda a entrevista, cara. Isso, foi também assim uma das entrevistas que eu mais fico feliz em ter feito, porque foram poucos jornalistas que conseguiram falar com ele na época, e me lembro que foi uma entrevista muito foda, um cara muito gente fina, foi uma entrevista que durou mais de 1h30, e enfim, me lembro com muita felicidade desse dia aí e dessa entrevista. Então,
por isso também, para relembrar, fica esse pedido aí do som do Battery também, a Fine Day to Die, em homenagem aí ao grande Corton, que foi um grande ícone aí do metal de todos os tempos. Com certeza. E eu gosto muito, cara, também de Bathory, porque o Corton ele soube se renovar quando ele saiu da parte satânica e foi para a parte pagã. Tanto na fase satânica do Bathory quanto na fase pagã, ele conseguiu fazer materiais extraordinariamente lindos, né, digamos assim. E o Venom nem se fala. Outra coisa que eu queria te dizer, eu gosto muito de entrevistas como essa que eu estou fazendo contigo por telefone, porque você percebe quando o cara está preparado e quando o cara não está. Geralmente, quando você faz uma entrevista, né, tu faz uma entrevista, tu manda para a banda, e com uma semana tu responde e me devolve. O cara ele vai ter tempo para se preparar, para pensar na resposta, para mudar. Eu gosto de fazer desse jeito que eu estou fazendo contigo, e se eu não me engano, eu tinha visto um vídeo onde tu falava, né, que tu gostava também de fazer assim. Inclusive, uma vez tu ligou para o Gene Simons do Kiss, se eu não me engano, e não deu certo, depois ele te ligou de volta, algo assim. E fica um bate-papo, fica uma coisa descontraída, fica uma coisa até melhor, eu acho. Passa mais verdade para quem está ouvindo. Eu acho isso. Com certeza, porque é um bate-papo, né? Não é aquela coisa editada, aquela coisa montada, onde o cara pensa exatamente o que ele quer dizer. E, quer dizer, às vezes ele pensa o que ele não quer dizer, mas o que as pessoas querem ouvir, né? Eu acho que aqui não, você está aí do seu lado fazendo as perguntas de forma espontânea, e eu estou aqui respondendo, é uma conversa. Então, uma conversa, um bate-papo, ele é sempre verdadeiro, né? E aí você acaba transmitindo isso para o público. Então, com certeza, sempre quando eu fazia as entrevistas, eu sempre preferia esse formato de falar ao telefone mesmo. E na época a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Então a gente gravava isso tudo em fita cassete. Era um gravador que você ligava na linha telefônica com uma fita. A partir do momento que você tirava o telefone do gancho, ele começava a gravar. E tem até hoje essas gravações aí, e quem sabe a gente faça um projeto daqui a um tempo, disponibilizando esses áudios aí, como esse que você citou, do Gene Simmons, para que as pessoas possam ouvir, né, as entrevistas originais, ouvir a voz do cara ali, do seu ídolo e tal, né? Então, com certeza, parabéns por você também tá tomando essa iniciativa, porque é bem mais interessante, com certeza. Cara, eu agradeço demais. Como eu disse, se eu era teu fã por causa da Valhalla, me tornei mais fã ainda. Agradeço muito a tua disponibilidade, essa entrevista. Eu tenho certeza que futuramente teremos outras conversas, outras entrevistas. Quem sabe no futuro próximo ou um pouco distante, podemos trabalhar juntos em algum projeto aí em prol do underground. E é isso aí, senhoras e senhores. Eliton Tomasi, da Som do Dharma, da produtora, ex-editor da Valhalla Magazine. Vocês acabaram de ouvir aí a entrevista. E encerrando, eu vou pedir que ele repita para quem não ouviu, né, direitinho, vai ouvir agora. Encerrando aí com sons de duas bandas excelentes, ícones do black metal. Eliton Tomasi, fale as bandas aí para os ouvintes. Então a gente vai ouvir o Venom com Dead of the Night e o Bathory, a Fine Day to Die. Então, senhores ouvintes, Venom e Bathory, até o próximo podcast. Hail Black Metal, Hail Valhalla Magazine, Hail Som do Dharma. Valeu!